Olá a todos, uma boa noite. Hoje estou num cantinho diferente, vocês devem estar percebendo, né? É que minha filha está usando o espaço que eu uso para fazer as lives, está usando para estudar. Então eu vim para cá. Tem um outro escritório, né, que a Lia usa, minha esposa, né? E eu vim para cá. A gente sempre dá um jeitinho, né? E dá para resolver, tá? Hoje é terça-feira, dia da independência, uma data especial, né? O dia em que, em 7 de setembro, né? Em 1822 foi declarada a independência do Brasil, independência de Portugal, né? Então hoje é uma data especial, de muitas comemorações, Brasil afora. Bem, meu nome é Ezequiel Mota, estou falando aqui para a página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Então nós temos lives todos os dias, às 18 horas, né? E isso nós passamos a fazer por conta da pandemia que se iniciou no ano passado e que nós ficamos impossibilitados de realizar nossas tarefas espirituais presencialmente. Então, para não ficar todos nós desassistidos, então usando os recursos da internet, o que é bom, né? Mas aos pouquinhos, como as coisas estão se acertando, estão melhorando, a gente também já está com as atividades presenciais, não todas, mas algumas, né? Esperamos que até o final do ano nós já tenhamos, se não todas, quase todas as atividades também presenciais. Entretanto, a nossa intenção é manter, né, as lives aqui, né, pela internet, porque alcança um público diverso, né? Que muitas vezes a pessoa não é nem de Poá, que a nossa casa espírita é de Poá, não é? Pessoa de outra cidade, mais distante, às vezes até de outra região do país, e pela internet pode assistir, não tem necessidade de deslocamento, né? Às vezes a pessoa também está com algum problema de saúde, não pode sair de casa, então aí nesse caso dá para assistir aqui pela internet. Então, depois que as lives, né, as palestras são feitas aqui, elas são editadas e colocadas no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré. Então, muitas vezes a pessoa não tem um tempo correto para assistir ao vivo, ela pode entrar no canal do YouTube da Casa Espírita e assistir, né? Depois vai ficar gravado lá, tá? Então, para aqueles que forem assistir no YouTube, a gente pede para, se for possível, a pessoa se inscrever, compartilhar, dar o like, né? Fazer a visualização, porque ajuda muito, né? Na divulgação da doutrina espírita. Uma outra coisa é que nós estamos, vamos dizer, 3 campanhas, né? Uma é uma campanha que dura o ano inteiro, que é a campanha da Fraternidade Alta de Souza. Por essa campanha nós arrecadamos alimentos para distribuir para as famílias carentes. Então no próximo sábado, dia 11 agora, nós vamos estar lá na Casa Espírita, né? Das 15 às 16h30, recebendo as doações de alimentos, tá? Como também nós estamos com a campanha do agasalho, não é? Campanha do agasalho que aí não é o ano inteiro, mas até o fim do inverno, que vai até o dia 21 deste mês. Então, no sábado próximo, a pessoa também quiser levar, né, um agasalho, pode levar, é uma oportunidade também. Mas pode levar também na sexta, no domingo, porque nós temos atividades também. Na sexta, às 19h, palestra evangélica. No domingo, às 9 da manhã, palestra espírita. E também de quinta, das 15 às 16, estudo da doutrina espírita. Então, todos esses dias, tanto pode comparecer lá na Casa Espírita presencialmente, como levar sua doação. Mas, depois do término do inverno, que vai acabar 21 de setembro agora, né? Aí a campanha se encerra. Nada impedindo, entretanto, que se a pessoa tiver alguma coisa, não for usar, uma roupa, uma coisa, pode levar também. Mas aí já não é mais a campanha. Nesse caso, ficaria dentro da campanha da Fraternidade Alta de Souza. Tá? Por fim, nós temos uma outra campanha, que é a campanha do livro espírita. Então, nós estamos também recebendo doações de livros espíritas. Então, se você tiver algum livro que já leu, não vai ler mais, tiver algum livro em duplicidade, né, pode levar lá em doação, porque a nossa intenção é, ou em setembro, se tivermos uma quantidade de livros suficiente, ou novembro, fazermos uma feira do livro. E aí nós vamos estar vendendo esses livros a preços muito módicos, R$2, R$5, não é? Os livros
com o objetivo de divulgar e de difundir e também de estimular a leitura de livros espíritas, né? Pode ser livro usado, novo, não tem problema, né? A gente vai estar expondo lá, né? E vendendo também. Então, nós estamos recebendo essas doações de livros também, tá? Então, os recadinhos eram esses, que eu esteja me lembrando. Vamos fazer uma prece, em seguida a gente começa a palestra, que vai ser um tema, o umbral, tá? Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz. Vocês devem estar observando que eu estou com a voz meio rouca, né? Que esse tempo aí esquenta, esfria, eu acabei pegando aí um resfriado, então estou com um pouquinho de febre, né? Um pouquinho de dor no corpo e uma tosse seca, mas eu já estou melhor, né? Então, como somos disciplinados, né? A gente está aqui firme, vamos, a não ser que eu tivesse arriado, né? Arriado na cama. Inclusive, uma vez aconteceu isso comigo, eu fiquei com uma gripe tão forte que eu não conseguia sair da cama, não fui nem trabalhar, na época eu ainda não estava aposentado. E aí eu tomei uma canja de galinha, e aí eu consegui comer, mas eu não conseguia comer nada, porque perde o apetite também, né? Mas, graças a Deus, estou melhor. Então vamos lá. Então, o tema é esse, o umbral. Por que eu tenho falado sobre esse assunto? Gente, porque é o ambiente nosso normal, viu? Então, a gente precisa falar, né? Para a gente poder isso cada vez mais se inteirando, não é? Então, o umbral, diferentemente do inferno da Igreja Católica, difere muito, porque pela Igreja Católica o inferno é reservado para aquelas pessoas que fizeram um mal grande, vão para lá, né? Se não fizeram nem o bem nem o mal, vão para o purgatório, né? E se for criancinha, que ainda não teve chance de fazer nada, então elas vão para o limbo e vão para o céu, aquelas que fizeram o bem. Então, e mais uma coisa, é tudo para sempre. Na Igreja Católica, vai para o inferno para sempre, e tudo para sempre, né? Mas na realidade, o umbral, a pessoa fica enquanto a vibração dele for adequada àquele ambiente, né? Porque aqui na nossa dimensão física, permanecem seres umbralinos de padrões vibracionais diferentes, e até pessoas encarnadas que estão em padrão vibracional acima do umbral, né? Você encontra, por exemplo, a mãe do André Luiz, que estava em quinta dimensão, portanto, espírito que não precisaria mais reencarnar, a não ser que vai reencarnar em missão, pode ser uma missão individual, uma missão familiar, uma missão coletiva. Então, os espíritos que estão em quinta dimensão, eles passam por provas, mas não expiação. E vem sempre em missão, não é? Como no caso da mãe do André Luiz, que aceitou reencarnar para ser de novo esposa, né, do pai do André Luiz e mãe das amantes, né, do pai do André Luiz, que ele desencaminhou e elas ficaram com ele lá no umbral grosso, não é? Então, ela iria ser a mãe delas. Então, vocês vejam o grau de desprendimento, o grau de renúncia e o grau de amor de um espírito assim. Se é outro espírito, ia ficar com ciúme, ia ficar com raiva, jamais ia aceitar ser mãe das amantes do marido. Não. Mas os espíritos que estão em quinta dimensão já superaram esses pensamentos, esses sentimentos deletérios. Então não tem mais isso, não é? Deixa eu desligar aqui. Eu estou aqui no escritório da minha esposa e a gente vai se ajeitando aqui. Espera aí, gente. Um segundinho aqui. Pronto. Fechar. E agora, nós outros que estamos ainda no umbral, a gente ainda tem esses vícios, né? Essas falhas de caráter, não é? Agora, de onde que nós viemos? É mais provável que a gente tenha vindo do umbral mesmo.
Alguns vêm de quinta dimensão ou até acima do mundo mental ou até acima. O próprio Cristo é um espírito, vem do mundo crístico, não é? Já é espírito puro, né? Então, e também reencarnou aqui. Então, na nossa dimensão, reencarnam espíritos de várias condições vibracionais e de evolução. Forma uma amálgama para possibilitar o progresso dos espíritos. Mas no umbral, o que acontece? No umbral tem vários vibrações. Então, você tem um umbral, mas o umbral é dividido em vibrações, em padrões vibracionais. Então, você vai ter, por exemplo, um umbral alto, que é onde ficam as colônias espirituais. Você vai ter o umbral médio, onde ficam os espíritos sofredores, e mais os postos avançados. E você vai ter o umbral grosso, que é onde ficam aquelas cidades umbralinas. Não é? Então nós diríamos que vão para o umbral grosso a pessoa que fez o mal. Fez o mal, vai para lá. Tá? Mas acontece que há muitas pessoas que vão parar no umbral, mas que não fizeram mal para ninguém. Parece estranho, não? Não fizeram mal para ninguém e, no entanto, vão para o umbral. Nesse caso, vão para o umbral médio, que são regiões também de dores, né? Por exemplo, o André Luiz, quando desencarnou, ele foi para o umbral médio, né? Que também não é nada agradável, né? Então, quando ele desencarnou, foi lá para aquela região, né? O Charco, não é? E ficou lá, fala no livro, por volta de 8 anos. Ficou lá, até que foi resgatado pelo ministro Clarencio e foi levado para a colônia Nosso Lar. Por que a colônia Nosso Lar? Porque a colônia Nosso Lar, vibracionalmente, fica em cima do Rio de Janeiro, que é onde André Luiz viveu a última experiência dele na matéria. Né? Porque vibracionalmente falando, cada cidade tem uma cidade espiritual. Não é? Por isso que ele foi lá para o Nosso Lar. Tá? Agora, mesmo não fazendo o mal, né, como o próprio André Luiz não fez o mal, ele fez o mal para quem? Sinceramente, ele era um bandido? Ele era corrupto? Ele era assassino? Ele era um médico. Ele era um médico que, inclusive, atendeu pessoas sem cobrar nada. Sem cobrar nada. Tudo bem, vocês vão dizer, mas ele não fez isso de boa vontade. Ok, mas mesmo assim fez. Não fez de boa vontade, mas mesmo assim fez. Porque quem foi beneficiado, a pessoa tem um agradecimento. Ela tem uma gratidão pela pessoa que ajudou. Querendo ou não querendo, ele ajudou muita gente. Tá certo? Então vocês vejam que mesmo não tendo feito mal para ninguém, vai para o umbral. Por quê? Padrão vibracional. Porque no umbral, você vai para a região do umbral onde seu padrão vibracional for compatível. Porque lá no umbral não tem essa mistura que tem aqui na nossa dimensão. Então, por exemplo, não tem condições de ser morador do umbral. Morador, eu estou falando, hein? Porque nós podemos ir em visitação, mas não é morador. Morador é o que fica lá em definitivo. Então, por exemplo, assim, uma coisa é você fazer um passeio para uma cidade turística, por exemplo, vai lá, fica um dia, 2, 3 dias, você leva sua malinha e vai lá e volta. Você está só a passeio. Você não é morador daquele local. Agora, quando você é morador, aí você está integrado naquele local, né? Você já tem a vizinhança, você já sabe os costumes, onde você pode pisar, onde você não pode. Você é morador, tá certo? Então, os moradores do umbral, eles vão para as regiões cuja compatibilidade vibracional vai atraí-los. Né? Então, aqueles que fizeram mal, corrupção, vão para um umbral grosso, porque a vibração dele é mais baixa, eles vão para lá. Aquelas cidades umbralinas, é para lá que vão. Mas aqueles que não fizeram mal, mas mesmo assim a vibração dele é baixa, por sentimento de culpa, por não ter feito aquilo que era para ter feito, também tem isso. Porque você veio com obrigações e você não fez. Via de consequência, você acumulou as dívidas que tinha, porque era para você resgatar a dívida na encarnação, e você não resgatou. Você não resgatou. Então você vai lá para um umbral médio, você não fez o mal. Mas é para lá que vai.
Então, normalmente os suicidas, eles vão para o umbral médio. O suicida fez mal para alguém? Não, ele só se matou. E fazendo isso, ele infringiu a lei do progresso, mas não fez o mal. Às vezes até uma pessoa boa, mas não suportou a pressão, por exemplo, da perda do emprego, do desencarne de um filho, da esposa, muitos motivos. De voltar a ficar sem condições financeiras, porque a empresa faliu, e a pessoa não consegue viver sem aquela situação, mas não fez mal para ninguém. Mas vai para um umbral, porque a vibração é baixa. Mas não vai para um umbral grosso, umbral baixo, né? Como gosta de dizer o Divaldo Franco, um umbral alto, um umbral médio, um umbral raso. Então quem fez o mal vai para um umbral baixo, um umbral grosso. Aqueles que não fizeram bem, mas por sua vez a vibração é baixa, vai para um umbral médio. E aqueles que estão ainda num umbral, mas numa condição melhor vibracionalmente falando, vão para um umbral alto, que é onde estão as colônias espirituais. O André Luiz, por exemplo, ficou no umbral médio, né? Ficou lá, segundo o livro, 8 anos aproximadamente, depois foi resgatado e foi para o nosso lar. Lá no nosso lar ele se restabeleceu, estabilizou, provavelmente já deve ter reencarnado, não é? Já deve ter reencarnado, né? Porque ele contou a história dele no nosso lar e já fazia um tempo que ele estava lá. Então, vamos dizer que de 30 e pouco para cá, já tem aí uns 90 anos, mas muito provavelmente ele já reencarnou. Muito provavelmente, porque a média de permanência nas regiões umbrais, a média, né, porque cada caso é um caso, é de 50 anos. Para os espíritos que estão ainda com as propostas de reencarnações compulsórias. Não falo em quinta dimensão, que aí já não é nem obrigado a reencarnar, e quando reencarna, o faz por amor, em missão, para ajudar. Mas o que eu falo são os espíritos que ainda estão na necessidade das reencarnações compulsórias. Porque os que estão em quinta dimensão, a reencarnação não é compulsória mais, é missão. Ainda passam por provas, como eu já disse, mas não espiam mais. Os que estão no umbral, por provas passam, mas também passam por expiação. É claro que a espírito, mesmo estando no umbral, não estão passando por expiação. Por quê? Você vai ter vários tipos de reencarnações, né? Encarnações expiacionais, encarnações preparatórias, onde você vai ter expiação e provas ao mesmo tempo, e encarnações-chave, que são aquelas encarnações em que você só vai ter prova. É a mais difícil, hein? Porque é onde se vai aferir se você realmente aprendeu as lições. E que se você demonstrar ter aprendido, talvez você não precise reencarnar mais compulsoriamente. Então a encarnação-chave é a mais difícil, mas também os mentores não vão colocar você numa encarnação dessa se ele estiver preparado. Sempre eles vão avaliar a sua condição, né, de ser bem-sucedido. Né? Porque o Pai nunca dá um peso maior que a gente pode carregar. Então, se você está numa encarnação em que as dificuldades são grandes, você tem que passar por muitas provas, é porque você tem totais condições de passar por elas e ser vitorioso. Não é? Agora, normalmente, os processos de reencarnação, eles são realizados com mais cuidado, normalmente nas colônias espirituais, não é? Onde o espírito já está numa condição melhor, e aí é preparada a encarnação dele, e os futuros pais também são chamados, aceitam e processa-se a reencarnação. Mas nós temos também muitos espíritos que reencarnam lá mesmo do umbral médio, onde estão localizados os postos de socorro, postos de emergência. Que às vezes a situação do espírito é deletéria e que, depois de feita uma avaliação, uma análise correta, os mentores concluem que o negócio é reencarnar o mais rápido possível, porque o espírito não está respondendo adequadamente aos tratamentos, e que será um prejuízo maior ele ficar, né, ou no umbral médio mesmo, ou mesmo no posto avançado, e ele não tem progresso. Então, nesse caso, é melhor pôr para encarnar. E eles colocam para reencarnar lá mesmo no umbral médio. Mas também há casos de espíritos que podem reencarnar lá mesmo do umbral
baixo. Normalmente, esse espírito também não participa do processo e da programação reencarnatória. É tudo reencarnação compulsória. O espírito é adormecido, é miniaturizado e vai para a encarnação. Ele participa do programa de encarnação? Não participa. Não participa. Ele não tem condições de participar. Porque a condição vibratória dele é tão baixa que ele não tem a mínima consciência das realidades em que está vivendo. Ele simplesmente está vivendo lá como morador do umbral baixo, num processo de violência total. É a mesma coisa, por exemplo, que acontece nesses grandes aglomerados de comunidades, né? Ou favelas, né? Onde você vai ter os chefões que mandam e os outros que obedecem, não tem a mínima condição de nada. Então ali as meninas são levadas, né, para ficar com eles, né, nas favelas, os chefões, e os adolescentes, quando atingem uma idade da pré-adolescência ou da adolescência, também são influenciados e são levados. Aí vendem drogas, carregando fuzil para fazer, que eles falam de olheiro, né, não sei bem o nome como é que é, mas de ficar vigiando, né, os ambientes para saber de antemão quem é que está entrando na favela. Porque para entrar nessas favelas tem que ter autorização. Então não entra. Não entra nesses locais. A não ser que seja autorizado. Senão você não entra. E esses meninos aí com fuzis, que às vezes até maior que eles mesmos, eles aviam com aqueles walkie-talkie. Falaram, tá chegando uma pessoa assim, tal, pode entrar ou não pode? Não pode entrar. Então, eles vão lá, abordam e mandam voltar. Se tentar entrar, toma chumbo. Já aconteceu, inclusive, de pessoas inadvertidamente entrar, estrangeiro, inclusive. Sabe, estrangeiro que vem da Europa, doido para conhecer uma favela, para ver como é, que eles ficam encantados com o que eles veem, só que eles não têm noção da realidade dali. Às vezes se perde, entra ali, sem nem saber. Houve casos que a pessoa foi metralhada. Então tem que ter cuidado. Você não pode entrar em qualquer local. Nas regiões umbralinas do umbral baixo, você também não entra. Naquelas cidades umbralinas, cujos chefes são chefões lá do mal, você não pode entrar lá. Você não consegue entrar, você vai ser barrado antes disso. Sem autorização, você não entra. A não ser, e aí acontece, que haja um mentor, espírito de luz, né? E você, que embora não seja espírito de luz, você vai junto para o aprendizado, para estudo. Aí você chega lá com o mentor, os espíritos que ficam vigiando se aproximam, eles vão te reconhecer, né? O mentor eles vão reconhecer, espíritos de luz vão reconhecer, já logo não vão mais tentar fazer nada, e vão reconhecer também você que não é de luz, porque eles vão te ver, porque lá não esconde nada, hein? Não esconde nada, você é o que é. E aí eles questionam, mas você pode entrar, mas ele não é de luz. Aí o Espírito de Luz vai lá, ele não é, mas ele está autorizado, porque é um processo de estudo, está em tarefa, então ele está autorizado, ele pode entrar. Aí então se autoriza e eles entram. Você vai entrar com o mentor, sozinho você não vai entrar. Como também na favela você não vai entrar. Como eu contei uma vez aqui para vocês, 2 casos, não é? Um é de uma médica, né, que trabalhava num posto e chegou lá uma notícia que tinha uma pessoa, uma mulher, estava passando mal lá dentro da favela, e que ela não tinha condições de se locomover até o posto. E aí foi dada a ordem para ela ir lá, para atender a mulher lá dentro da favela. No primeiro momento, quando ela chegou, foi autorizada, mas logo na segunda barreira, ela foi parada de novo e falaram para ela, você não pode entrar aqui não. E ela disse, não, mas eu fui autorizada, posso sim, a mulher vai morrer se eu não atender. Espera um pouquinho aí. Aí com o walkie-talkie conversou, não, o chefe desmandou, você não pode entrar, pode ir embora. E não tem acordo. E ela voltou. Sabe lá o que aconteceu com a mulher que estava doente. O outro caso, tem uma pessoa que eu conheço, ela que me contou isso, que fez uma arrecadação de alimentos grande, colocou em 3 combis, um monte de alimentos, e foram levadas na comunidade para distribuir para as famílias carentes. Chegando na entrada da comunidade, foram abordados por vários homens armados, que são os chefes lá da comunidade, eles é que mandam lá. E ninguém entra lá sem autorização deles. Vocês verem como é que é a coisa, hein? E aí, pergunta, o que você vai fazer aqui? Não, eu vim distribuir os alimentos, arrecadamos, né, para as pessoas carentes. E o chefão disse, não, mas você não vai entrar, não.
Você pode descarregar aqui todos esses alimentos que nós vamos descarregar para quem nós considerarmos que merece receber. Você não vai entrar. Você não vai entrar. Aí ele pegou, deu meia volta com a perua e foi embora. Não deixou alimento nenhum. E distribuiu em outro local para pessoas que também precisavam. Então, se aqui, na nossa dimensão, já é assim, vocês imaginam, aqui já é assim, e aqui é um ambiente onde não tem só espíritos ruins. Você tem ruim, tem bom, é misturado. Mas no umbral baixo, no umbral grosso, você só vai ter espírito negativo. Espírito tendente ao mal, espírito mau, que vive ainda o estado da violência. Lá todo mundo é assim naquele local. Eu digo assim, os moradores do umbral. Outra coisa são os visitantes, como eu disse, você vai com o mentor lá, você está visitando. Você vai lá para observar, você não vai fazer nenhuma intervenção, você só vai observar. Que a autorização não é para você fazer nada, é só para você observar. Então você vai com o mentor e pronto, aí você volta e relata. Normalmente são os médiuns psicógrafos, né? Ou são os médiuns que depois vão lembrar, né? E vão escrever, né? O que lembra daquilo que viu lá, né? Agora, outra coisa, e que também acontece, é que os espíritos samaritanos, não é? Que saem lá das colônias espirituais ou dos postos avançados, normalmente saem das colônias e vão lá nessas regiões trevosas, essas regiões, cidades umbralinas, mas eles vão invisíveis. A vibração deles, eles elevam, eles não são percebidos pelos moradores do umbral baixo. Nas cidades umbralinas, eles não são percebidos, não são vistos. Então eles vão livremente, né, passam por todo mundo, ou então eles aparecem lá de uma vez no local. Eles saem de onde estão e já aparecem lá, mas também não são percebidos. Também não são percebidos. E aí, como eles já acompanham algumas criaturas que estão lá, que já estão em condições de resgate, eles resgatam aquela pessoa, eles cobrem a pessoa com um campo de energia, e a pessoa tem a sua vibração elevada por esse campo de energia, e simplesmente a pessoa que está ali, visível, desaparece na frente de todo mundo. Porque aumentou a vibração, não é mais percebida, aí eles levam. Aí é resgate. Para onde que eles levam? Para os postos avançados. Não vão para as colônias. Vão para os postos avançados, onde eles ficam ali um tempo suficiente, que eles considerarem que precisa ficar. E aí, dependendo da condição de cada um, da avaliação, são reencarnados dali mesmo, dos postos avançados, ou sobem para as colônias e depois de ficar um tempo lá, não é? Eles vão reencarnar de lá. É lógico que é melhor reencarnar lá da colônia, porque você vai ter uma estrutura muito melhor, né? É mais ou menos o seguinte, você vai ficar no hospital de campanha, que é aquele hospital de tenda, de lona, onde é uma situação de conflitos, uma situação de emergência, então você está lá no hospital de campanha, como teve ano passado na Covid e tal, né? Outra coisa é você ir para um outro hospital, como por exemplo Albert Einstein, Sírio-Libanês, né? Beneficência Portuguesa, um hospital mais estruturado, onde você vai ter muitos médicos especialistas, e então, portanto, o seu atendimento ali é muito melhor. Então, indo para a colônia espiritual, aí você vai ter um atendimento diferenciado, né? E você vai ser preparado para uma nova encarnação. Quando estiver mais ou menos próximo de você reencarnar, eles vão te chamar, né, no Ministério da Reencarnação. Eles vão falar para você, olha, você vai se preparando. Desculpe, gente. Você vai se preparando, vai já logo avisando o pessoal lá da sua tarefa onde você atua, vai despedindo do povo aí que você vai reencarnar. Vai reencarnar, vai preparando aí. Aí eles continuam o processo, trazem em reunião lá os futuros pais que já estão lá no planeta, trazem aí conversa, uma reunião, né, no Ministério da Reencarnação, todo mundo conversa lá, ou então pega, quando não pega esse espírito que vai reencarnar, leva lá na casa
Leva lá na casa dos espíritos que estão lá reencarnados, que vão ser os futuros pais, levam lá, e eles são retirados do corpo, e aí conversa ali, lá mesmo no ambiente. Se houver aceitação, aí reencarna. Nesses casos tem que aceitar. Nesses casos tem que aceitar. Porque os futuros pais, se não aceitarem, eles vão criar uma vibração negativa que dá aborto. Então, porque são encarnações preparadas, né? São encarnações visando uma reconciliação, né? Então é uma reencarnação onde precisa estar de acordo. Outra coisa é a encarnação de espírito que tem que reencarnar porque está sem condições de melhorar ficando ali. Então, nesse caso, a pessoa teve um relacionamento sexual fortuito, ele põe para reencarnar ali. Põe para reencarnar ali. Tum! É ali mesmo que vai. Claro que vai ter uma vida difícil, né, desestruturado, mas os mentores consideram que é melhor na carne desse jeito do que ficar lá do jeito que estava. Então, são essas as realidades, não é? Então, a vida no umbral, gente, é uma vida como aqui na nossa dimensão, com a diferença que lá não tem mistura de seres. Lá quem é ruim fica com o ruim, quem é menos ruim fica com os menos ruins, e quem é mais ou menos bonzinho, vão lá para as colônias espirituais, né? Mas ainda tem que reencarnar, ainda não está numa condição que permita não reencarnar mais, se não quiser, porque quem está na quinta dimensão só passa por provas, expiação não passa mais, né? Não é obrigado. Normalmente acaba aceitando por deliberação própria. E o nosso planeta que está em processo de transformação, final de transição planetária, passando por um padrão vibracional superior, que é o de quinta dimensão. Significa que os nossos irmãos que se encontram nos abismos e nas trevas, que são regiões ainda abaixo do umbral, não vão ficar na Terra mais, eles vão para outros recantos. Então significa que Então, se eu falei para vocês que quem está no umbral baixo só entra se tiver autorização, aquelas pessoas que fazem a viagem astral, tudo mais, não vão para esses locais, nem trevas nem abismo. Então, esses aí já vão ter que ser separados, já estão sendo e vão embora. E os do umbral vão do umbral grosso, mas também pode ser que alguns não vão, que vai tentar ainda mais um pouco, né? O que acontece é que no começo do mundo de regeneração ainda vão ficar seres do umbral, não das trevas e do abismo, mas do umbral ainda vão ficar aqueles que têm condições. Por exemplo, nós todos, pelo menos eu, né, nós somos seres do umbral. Eu tenho que encarar a realidade, não é? Então, como a dimensão vai subir para a quinta dimensão, então é preciso a gente se reajustar, né? É mais ou menos o que acontece no final de ano quando o presidente da República decreta uma comutação de pena, uma espécie de um perdão. Mas não é para todos, né? Aqueles que estão no finalzinho, já pagou quase tudo, falta pouquinho, já penou bastante. O que faz com esse decreto? Olha, vocês aí que falta pouquinho, vamos zerar esse restinho de pena de vocês aí, vamos zerar. Vamos começar tudo de novo. Esquece isso daí, agora não pode errar mais, hein? Aí limpa a ficha da criatura, daqueles erros que não vão precisar espiar mais. Não é para todos, mas para uma parte. E aí vai passar por prova só, que é a quinta dimensão. E aqueles que não tiverem condições não vão poder ficar. E aqueles que forem tentados ainda mais vezes, isso vai ser possível fazer por uns 3 séculos, mais ou menos. Aí se der, deu. Se não der, paciência. Aí vai também para outro lugar, está tudo certo. Porque a evolução espiritual é infinita. Você pode reencarnar em qualquer mundo que você está evoluindo. É a lei do progresso. Então você vai conforme for compatível a sua vibração. É só isso, gente. Não tem mais nada. Nós somos espíritos, não somos corpos físicos. E a gente fica neste mundo físico só um tempo para viver a experiência que nós reencarnamos para viver, né? E reencarnamos para acertar e não para errar, para nós crescermos espiritualmente, melhorar o nosso caráter, conquistar valores e inteligência cada vez mais, para ter um crescimento e cada vez mais crescer. E se eventualmente não for mais compatível para nós
permanecermos aqui. Na casa de meu pai tem muitas moradas, disse o Cristo. Nós vamos para outro lugar. Deus vai arrumar um lugarzinho para nós. Não tem problema. Não tem problema. Vamos para onde for melhor para nós. E os nossos mentores sabem, não é? Qual local para nós é melhor para a nossa evolução, não é? Então, gente, era isso, tá? Que eu me programei para trazer para vocês sobre essas situações do umbral, né? Que é bom a gente ir sabendo também, né? Porque, veja bem uma coisa, você está encarnado, dali a pouco você fecha o olho, quando você abre o olho, você vê que não está na sua casa mais. O ambiente está diferente. Aí vem gente que já morreu do seu lado. Você pode ter certeza que está desencarnado. E não é para assustar. Porque desencarnar, gente, é a coisa mais natural que existe. Como também é natural reencarnar, é natural desencarnar. Nós não precisamos ter medo de nada disso. Porque vai acontecer. De todo jeito vai. Nós não vamos continuar encarnado aqui para sempre. Não. E nem é salutar isso, porque esse mundo é um mundo de sofrimento, gente. Então, se para você já deu a quantidade de dores, você não precisa continuar aqui. E a gente fica tão preocupado com... As coisas são tão normais. Não precisamos ficar preocupados com isso, né? Então, era isso, tá? Obrigado a vocês todos. Eu vou só fazer a prece para a gente finalizar, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz. Gratidão a todos, muito obrigado por estarem comigo até agora e até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço.